Não tava gravando. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com IZ no final. Eu sou cenógrafo e ilustrador. E aqui, né? Hoje começamos a gravar esse vídeo no dia 3 de março de 2025. E acredito que pode ser que não tenha uma continuidade de cenário, por motivos de esse vídeo vai demorar para ser gravado alguns dias. Se tudo der certo, ele está sendo postado no dia 15 de março, daqui 2 semanas, que é o que eu programei mais ou menos, para poder dar tempo de produzir o que eu preciso produzir para poder postar ele. Bem, primeiro de tudo, esse vídeo aqui ele vai ser bem diferente de todos os outros vídeos que eu costumo postar no canal, porque ele vai voltar a princípio para o que era o canal quando eu criei ele, qual que era a ideia do canal. E assim, não foi isso desde o início por motivos de custo. É caro para fazer, demanda muito tempo. E eu preciso de uma produção, tudo mais, onde eu consiga fazer isso com uma tranquilidade e pensar os vídeos, produzir o que eu preciso produzir, editar e postar e ainda ter outras coisas com que eu consiga postar aqui no canal. Por isso que não foi feito antes. Esse é um dos motivos do nome do canal ter mudado aí na última semana. Não sei se vocês repararam, acredito que não, que 3 pessoas veem esses vídeos. Né? Ele foi de Nos Bastidores para Fábrica Ex Machina. E ele vai aí de encontro com o título do canal quando ele foi criado, né? Que era Além da Ribalta, que era bem a proposta de poder falar de teatro, palco, produção e principalmente como que era feita a direção de arte e cenografia dentro do teatro e de outras áreas, né? Assim como eu falo de cinema aqui, às vezes de série também. E o porquê, né, do conteúdo tá mudando. O conteúdo não tá mudando, ele tá evoluindo, né? Era para ser isso desde o início, mas a gente produz do mesmo jeito e vê o momento certo onde aquilo cabe que vai ser inserido no canal, a gente faz e coloca. E um outro motivo também que era para segurar isso aqui, o primeiro vídeo ia ser só lançado no mês de outubro desse ano. Mas eu não me aguento e eu já vou começar a fazer agora. Por quê? Os últimos 3 meses, eu não sei se vocês repararam também, acredito que não, porque 3 pessoas veem esse canal, já disse aqui, é que eu excluí o meu Instagram. E eu excluí o meu Instagram muito porque tomava muito do meu tempo. E também porque dentro de você ver as coisas no Instagram, que era a única rede social que eu tinha além do YouTube, você acaba vendo muita coisa, se comparando, e aí eu tava perdendo muito mais tempo vendo as coisas dos outros e me comparando com os outros do que realmente eu produzindo alguma coisa. E isso em paralelo fazendo aqui o canal, achando que eu tava fazendo o máximo que eu podia e gostando do conteúdo que eu tava fazendo. Quando eu desativei o Instagram, deu uma virada na minha cabeça que eu entendi, e aí isso aconteceu que me afetou até no meu consumo de conteúdo dentro da própria plataforma aqui do YouTube, de que eu achei que eu não estava criando conteúdo nenhum. Ai, criador de conteúdo digital, tudo mais, na área de cinema, teatro, é uma coisa super diferente, tudo mais. Não, eu comecei a achar que eu não estava criando e eu ainda acredito que de certa forma eu não estou criando nenhum conteúdo. E isso é um pensamento meu, eu não atribuo ele a nenhum outro criador de conteúdo que possivelmente cria conteúdos parecidos, falando de cinema, de teatro e tudo mais, porque se não for Zezinho vai ser Frederico falando a mesma coisa, muda uma outra palavra, o jeito e o carisma, mas na real tá todo mundo meio que só replicando conteúdo. Então, eu amo conteúdo de React e ultimamente tem rolado muita crítica às plataformas de conteúdos de React, porque acusando que eles não estão criando conteúdo, né? Mas na real, se você acha que eles não estão criando conteúdo porque eles só estão reagindo a alguém que está criando conteúdo, você que fez o conteúdo que eles estão reagindo, na maioria das vezes também não criou aquele conteúdo. Você não fez o filme do qual você está criticando. Você não produziu nenhuma coisa efetivamente com as suas mãos que virou alguma coisa e aquele produto está sendo usado para outras pessoas, para você poder falar sobre ele,
Você pode estar pegando referências picadas aqui e ali de cinema, de história, história da arte, história do cinema, disso, daquilo. Tá só juntando as peças e falando da produção de alguém que realmente criou algum conteúdo, criou alguma coisa. E, obviamente, isso não é pra internet. Então, a internet virou pra... Assim, depois que eu cancelei, eu excluí esses 3 meses, foi muito de eu começar a perceber que o meu conteúdo não estava sendo tão criar conteúdo assim, eu estava começando a ficar bem, não deprimido, mas um pouco decepcionado com as minhas coisas, e tanto que eu diminuí muito a quantidade de coisas que eu estava produzindo. Eu estava lançando de 2 a 3 vídeos por semana, eu estou lançando um vídeo por semana, às vezes eu coloco um corte ou outro no canal em um dia aleatório, e os shorts, né? Mas na verdade é um vídeo só por mês. Um deles é um vídeo de uma análise bem superficial, só falando e recomendando mesmo um filme, não é uma análise, na verdade, né? Os filmes que eu vi durante o mês que se passou e agora, né, que começou a temporada fixa para eu poder falar sobre produções de ópera, que cai muito no que eu produzi aqui desde sempre e entra um pouco dentro da minha formação. Então, uma vez por mês eu pego uma ópera para poder falar dela, e eu estou fazendo isso casado com as produções que estão sendo montadas aqui na cidade de São Paulo, no Teatro São Pedro e no Teatro Municipal. Então, as peças que os que vocês veem aí, que eu posto de vez em quando, que já teve Fidelio na semana passada e no mês passado o Guarani, são peças que foram montadas aqui em São Paulo. Então, até o mês de dezembro vou ter aí 12 peças montadas. Não, 11 peças montadas e 11 vídeos falando sobre produções aqui. E aí, tomando essa consciência, né, de que eu entendo como se eu não estivesse criando conteúdo, e isso daí é uma coisa da minha cabeça, é uma criação de conteúdo, mas não na palavra criação mesmo. Então eu resolvi que eu ia voltar a estaca zero do canal, mas não tão a estaca zero assim. Eu resolvi tomar de volta o projeto que era inicialmente quando comecei a fazer esse canal, que era montar cursos de cenografia gratuito, porque eu acho um absurdo o curso de cenografia ser considerado uma coisa tão... assim... Os cursos são muito superficiais, todos os que eu fiz. Inclusive eu quero fazer uma pós que tenha aí a parte de cenografia junta para pelo menos ter algum título a mais, né? Porque eu sou formado em cenografia, mas eu sou por arquitetura. Eu não sou especificamente por cenografia, né? Então aí quando as pessoas falam, nossa, você é arquiteto, mas você não é cenógrafo, aí você tem que explicar que, então, né? Aqui focinhos de porco é tomada, né? Mesma coisa. A diferença é que o arquiteto ele tem uma profundidade de estudo, né, acadêmico muito maior do que o curso de cenografia para formar cenógrafo. Então a ideia foi formular esse curso de cenografia e de história de cenografia, né, disponibilizar ele online. E a minha ideia sempre foi que esse curso online evoluísse para um curso, não um curso, né, mas entenda quando eu digo curso como algo gratuito que eu vou disponibilizar aqui. Para um curso realmente de produção e direção de arte para cenografia. E a cenografia eu aí amplifico para todas as áreas de cenografia, né? Tanto para teatro quanto para cinema, série. Mas aqui focando muito mais em teatro. E aí como que seria esse curso de produção mesmo? Então eu faria produções onde os vídeos, né? Eu mostraria desde o início a escolha da ideia, do que vai ser produzido ali, né, em teatro, de alguma peça ou alguma história em específica, todo o passo a passo de direção de arte e pré-produção, a construção de cenário, finalização de produção e apresentação para vocês. Nossa, mas isso daí dá um puta de um trabalho, puta de um gasto, tudo mais. Calma, não é no teatro, não é gigante. Não é no Teatro Municipal que vai ser feito daqui. Não. Vai ser em uma escala 1:25. Ou mais ou menos, vocês vão entender por quê. E aí a ideia era eu fazer, porque é muito comum quando você vai fazer projetos de arquitetura nem tanto, mas quando tá muito mais voltado para artes, e especificamente cenografia e direção de arte, você tem uma montagem ou de storyboards, onde você tem ali uma montagem
pré-concebida em desenhos, né, na formatação de desenhos de tudo que vai ser construído, montado, o briefing, o material que vai ser usado, tudo certinho. E pode ser que chegue um momento onde você precisa fazer a construção de alguns modelos que vão ser realizados, né, em escala real, mas você faz o modelo em uma escala um pouco menor. Aliás, bem menor, para vocês poderem estudar um pouco a composição para ver como é que seria finalizado. E esses cenários seriam todos feitos nesses modelos. E aí, o que seria postado lá para outubro seria o quê? O primeiro modelo que eu vou postar em outubro. Ele não vai deixar de ser postado. E outubro por quê? Porque esse daqui vai ser, já iria começar com um modelo bem grande e que eu já estou aí estudando, vai fazer uns 5 ou 6 meses para poder fazer esse modelo, mas a ideia era fazer, quem sabe, um dia. E aí a exclusão do Instagram fez eu falar, opa, peraí, tá faltando alguma coisa aqui que eu acho que eu preciso repensar. Para poder fazer o modelo, né, em específico, eu achei que ia faltar uma coisa meio básica, assim, para a gente poder colocar o nosso modelo, a nossa cenografia feita, a nossa produção de arte completa, para eu poder contar uma história para vocês dentro de um cenário construído real. E o que faltava? A caixa cênica. Faltava o teatro onde isso ia ser colocado. Então, esse vídeo é a construção do teatro. Então eu vou construir numa escala basicamente 1:25 um teatro de palco italiano, onde ele vai servir como base de referência para a construção desse modelo que vai ser lançado no mês de outubro, mas tantos outros que eu quero criar aqui para o canal. Eu ainda não sei qual vai ser a periodicidade desses vídeos de construção de modelo. Eu gostaria muito que fosse uma vez por mês, mas um vídeo que normalmente eu demoro 1, 2 semanas para produzir do canal, esse aqui eu acredito que precisaria bem mais, até porque eu preciso dispor de um tempo onde eu vou ficar parado fazendo aquela montagem, né, aquela construção de modelo, tanto quanto gasto também, porque não é barato fazer isso. E também a edição vai demorar muito mais por conta do tempo que vai demorar para gravar esses vídeos e tudo mais. E aí, como que são esses modelos? O que aconteceu que eles surgiram na minha vida? E aí eu vou ter que... Eu odeio ter que gravar sem as mãos, porque eu acho que o áudio não fica bom. Vocês me perdoem se o áudio não ficar bom? Me perdoem. E aí eu vou falar pra vocês que, assim, eu já fiz modelos desse jeito, mas eles foram pensados de uma outra forma quando eu entreguei lá no passado, longínquos 2014, o meu trabalho de TFG, meu trabalho de conclusão de curso de arquitetura, que foi uma análise de palco de iluminação cenográfica. Então aí eu fiz aí, né, o início ali era toda o estudo de como que ia ser feita a montagem, como que são os teatros, como que é a história da iluminação. Muito do curso de cenografia que eu postei aqui parte exatamente dessa monografia que eu fiz. Eu decantei ela em vários vídeos para poder passar aqui para vocês e ainda falta pelo menos uns 2/3 dela para eu poder colocar. E aí eu fiz a análise de diversos tipos de teatro, não de teatro em si, mas de teatros tipos de teatro que foram feitos, não a construção, mas as peças. Então a gente tem o balé, a gente tem a ópera, a gente tem as peças dentro de cada uma delas. Então tem análise de Richard Wagner, Gordon Gray, Pina Bausch, tem alguns brasileiros também que eu gostaria muito de poder ver. E alguns deles estão até em cartaz no teatro. Alguns deles não, né? O Caetano Vilela, ele fez uma produção, ele vai fazer, eu acho que ele fez, né? Ele vai fazer essa nova produção aqui para o Teatro Municipal. Esse ano ele vai estar em cartaz com algumas produções que ele fez lá. Produção não, né? Ele é cenógrafo, então ele fez a cenografia de algumas peças lá. E aí dentro, para poder fazer esses métodos conceptivos, né, depois de toda a análise dentro de construção de tipos de peças, e aí analisar a iluminação dentro dessas composições e a história e como que foi desenvolvendo até o período de hoje, eu comecei a criar alguns métodos de iluminação de palco cenográfico, onde ela sairia
Na verdade, não era nem tentar revolucionar, mas era tentar mostrar a iluminação fora do convencional do que a gente tem hoje dentro do teatro, que é a iluminação frontal com caixa cênica de palco italiano. E aí as iluminações de formas diferentes. E aí o que eu fiz nessa época foram todos os storyboards. Foram todos os storyboards das coisas que eu vou. Acho que eu estou mostrando aqui, mas eu acho que eu vou tentar colocar lá para vocês verem. E aí, esse aqui é do. E aí, projetinho de tentativa de iluminação. Esse aqui é uma iluminação baseada no teatro Oficina, né, da Lina Bobardi. E aí, eu fiz os modelos. Só que os modelos aqui na época que eu fiz, como eram focados para iluminação cenográfica, então eu tinha que montar com base o teatro que eu estava fazendo e a iluminação que eu queria dentro daquilo. Então, na verdade, eram caixas de papelão grandes, fechadas, totalmente vedadas. Eu construí o teatro dentro e fazer a iluminação como que eu acho que poderia ser pensada cada uma delas fora do convencional do que a gente tem. Então, quando você acendia, quando a caixa estava iluminada, era normal. Tipo, era só uma caixa, papelão, 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 papelão. Não tinha nada acabado ali. A única diferença é que eu tinha todos os spots que eu mesmo fiz, tive que fazer toda a parte elétrica, a iluminação. Coloquei eles do jeito que eu queria, formatei todos eles e aí eu tinha aí no meu teatro, né, com as partes iluminadas e as tentativas, né, o teto aqui, as pessoas aqui embaixo. E aí eu fiz isso com o Teatro Oficina, né, aqui tem mais foto, com outros pensamentos de teatros que já existem e são mais convencionais, mas aí a gente tentando, esse aqui que eu mostrei, um palco italiano, né, onde eu fiz a construção baseada com iluminação em espelhos, onde eu tinha a iluminação toda feita pela parte de baixo, nada no palco era iluminado por cima, né? Essa dali na Bobardi também via meio por baixo. Trabalho com reflexos vindo sempre por baixo, mas com refletores em cima. E o tipo de palco arena, né? Onde aí eu consigo ter... que esse aqui foi baseado em um da Pina Bausch, né, onde aqui era um palco italiano, mas a ideia era eu trabalhar em um palco arena fechado, que aí é quase um palco elisabetano, mas não tão elisabetano assim. E aí onde a iluminação do palco seria feito pelas laterais, ela é uma iluminação móvel, né. A ideia era fazer a construção desses modelos em algum momento, e aí chegou o momento.